Fala galerinha, belezeira? Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Marcos Garcia e tá um calor desgraçado aqui hoje. Mas vamos lá, vamos fazer um esquema diferente no vídeo de hoje. Eu quero mostrar como que é simples fazer a instalação de um servidor Linux. Eu estou utilizando o Ubuntu Server 18.04 64 bits. Primeiro porque é a distro que eu estou mais acostumado e segundo porque eu gosto dessa distro, tá? Mas o procedimento ele será basicamente o mesmo para todas as distros mainstream. Não será idêntico, mas o processo será basicamente o mesmo, tá ok? Essa é a primeira vez que eu estou fazendo a instalação do Ubuntu 18.04. Até então eu só tinha instalado até o 16. Não, mentira, eu já instalei o 18.04, mas não o 18.04.1. Eles mudaram agora, né, o instalador padrão do Ubuntu. Ele está mais bonitinho, está mais simplificado. Então a gente vai acabar fazendo junto aqui essa instalação. Eu estou utilizando isso numa VM com 512 megas, eu poderia ter até um pouco menos. Eu deixei 512 porque vai dar aí uma margem bacana para no término da instalação eu fazer mais alguns ajustes que seriam, pode até servir aí de dica aí pra galera, beleza? Eu vou fazer a instalação na língua inglesa porque eu acho importante que as pessoas saibam pelo menos um pouquinho dessa língua, principalmente se você estiver no mundo da tecnologia. Tá, isso daqui vai abrir o leque para você na área de pesquisa, desenvolvimento. Se você não souber a língua inglesa, você vai ficar bem travado, porque a grande maioria do conteúdo que existe hoje disponível no mundo, não só de tecnologia, mas a grande maioria do conteúdo está sim na língua inglesa, porque quer queira, quer não, é a língua universal hoje, beleza? Nossa, tá quente, velho. Mas vamos lá então, vamos começar a instalação. Vou dar um install Ubuntu Server. Vale lembrar, né, que se você for fazer isso daqui em um computador de produção, basta utilizar um desses programas de escrita no USB, né, no pendrive. Baixa a ISO, utiliza esse programa para queimar a ISO no seu pendrive e aí depois é só você botar ele no computador que você vai fazer a instalação. Seleciona lá na BIOS ou na UEFI o dispositivo USB como boot primário e aí você faz a instalação desse bichinho aqui, beleza? Eu devo cortar esse vídeo em vários momentos só para não ficar com esse monte de tempo vazio ou então essas demoras, essas esperas aí da máquina virtual. Calor mesmo assim, vamos tomar um cafezinho. Então vamos lá, eu vou selecionar a língua inglesa como língua preferida, ok? Aqui vale mudar o teclado. Se você deixar o teclado inglês americano e tiver um teclado inglês português que tem o C cedilha, aí você vai se complicar um pouquinho, beleza? Eu acho que é importante deixar o teclado na língua onde você está, ou então o layout de teclado que você tiver aí. De repente você tem o inglês americano, mas eu vou fazer a troca. Vou apertar Enter em cima disso aqui, vou procurar o português Brasil, ele automaticamente já vai selecionar a variante português Brasil e vou dar um Done. Aqui a gente tem 3 opções de instalação do Ubuntu, não vou entrar em detalhes nessas duas aqui, a gente vai fazer a instalação do Ubuntu Server. Vamos lá então. Essa daqui seria a etapa de configuração de rede. Como essa máquina virtual está exposta à minha rede interna, eu já estou pegando um endereço oferecido pelo meu roteadorzinho. Então aqui eu não preciso me preocupar com nada, eu só vou dar um Done. Para facilitar a tua vida na instalação, é importante que o computador tenha uma interface de rede Ethernet. Não é usual você ter um servidor na rede wireless, dá para você conectar, não é usual. Eu acho que não é possível fazer essa conexão no processo de instalação, você vai ter que fazer isso posteriormente, mas o usual é você ter um computador com uma interface Ethernet e já ter o cabo plugado ali com acesso à internet para receber aqui o endereço via DHCP e poder concluir a instalação sem maiores problemas, porque em uma determinada etapa aqui a gente vai selecionar alguns pacotes que não estão nessa ISO para serem instalados, beleza? E aí para isso você vai precisar da internet. Então vamos dar um Done aqui, porque está tudo ok. Eu não uso proxy aqui dentro, então eu vou dar Done. Agora nós chegamos na etapa de particionamento de disco.
Aqui eu tenho a opção de selecionar o disco inteiro ou então de fazer o particionamento manual. Aí vai do que você precisa. Para essa instalação, eu vou selecionar o disco inteiro. Mas você poderia, sei lá, particionar um pedacinho do disco para instalação do Ubuntu Server e deixar a grande maioria desse disco disponível para utilizar um outro sistema de arquivos, de repente um ZFS, ou então, sei lá, você quer dividir o disco mesmo para que no futuro, se você precisar reinstalar o Ubuntu, outra versão do servidor, você não quer correr o risco de perder aqueles arquivos, então você quer dividir aí para as coisas não se misturarem. Existem várias formas, né, de fazer a instalação e de raciocinar aí como o disco será utilizado. Não vem ao caso nessa instalação, eu só quero mostrar como que é simples fazer a instalação do servidor. Então eu vou utilizar o disco inteiro nessa VM, até porque não tem muito, só tem 8 GB aqui disponível. Vamos lá então. É o que tem, né, o disco VirtualBox que está disponível, vou selecionar ele. Nessa etapa aqui você teria o acesso ao seu disco ou aos seus discos disponíveis nessa máquina. Ok, aqui ele só está me fazendo uma revisão do que vai acontecer. Eu estou utilizando a barrinha de Mount Point, porque eu estou dizendo que o sistema vai ser instalado na raiz, tá? Na raiz desse disco. Ele vai fazer todo o particionamento para mim. O tipo de sistema de arquivos que está selecionado por padrão é o ext4, tá ok? E ele está me dizendo que isso vai ser instalado nesse disco que é o VBox Hard Disk. Eu vou dar Done, porque é exatamente isso que eu quero. Ele me pergunta se eu tenho certeza se eu quero continuar, porque a partir daqui todas as informações do disco serão apagadas. Eu vou dizer que sim. Ok. Agora nós chegamos na etapa de criação da credencial de acesso do usuário root. Eu vou colocar aqui o meu nome, o nome do servidor, vamos colocar aqui, sei lá, Vartroy Server. O nome do meu usuário eu vou colocar como Marcos. Ups, apertando a tecla errada aqui. Marcos. O password, vamos colocar um basiquinho aqui. Ele vai me perguntar se eu quero importar a minha identidade SSH. Não, porque eu não tenho isso, tá ok? Eu só vou dar um done porque eu quero finalizar essa parte de credencial. Ok, agora ele vai me jogar provavelmente para a etapa de seleção dos pacotes adicionais. Vamos dar uma olhadinha se isso ainda tem nesse instalador. Estamos chegando nos finalmente da instalação. Opa, foi só falar que a gente chegou. Nesse instalador a gente não tem aquela etapa onde a gente podia escolher alguns pacotes adicionais que deveriam ser instalados, por exemplo, o Samba, o Cups. A gente tinha aqui uma tela de opções onde você ia setando alguns pacotes, como também o OpenSSH, e aí ele fazia a instalação. Aparentemente eles mudaram isso, nesse instalador isso não é possível. Eu não sei se isso daqui é uma peculiaridade dessa versão que eu baixei ou não. Pode ser que sim, pode ser que eu baixei a ISO diferentona, mas de qualquer forma o processo para essa outra ISO seria, você teria só mais essa etapa, que seria a seleção de alguns pacotes adicionais para você fazer a instalação. Isso facilita bastante a vida, você não precisa fazer aí depois que o sistema fizer o reboot. Então vamos lá, vamos dar o reboot, que seria reiniciar a máquina, para ver como que ficou essa instalação. Ele vai pedir para eu apertar Enter para remover, né, a mídia. Suponhamos que eu estivesse ali com o meu pendrive plugado, eu vou dar um Enter, ele já saiu aqui da minha VM, ele já perdeu aqui o disco de instalação. Agora eu estou direto no HD, já estou botando no meu Ubuntu Server. Então assim, a instalação está concluída, já foi feita. Esse daqui é o processo de instalação de um servidor Linux, neste caso, né, do Ubuntu 18.04. Você poderia ter em alguma outra distro a opção de selecionar uma senha para o usuário root e a criação de um usuário administrador. Isso acontece em algumas distros, mas o processo, no final das contas, é basicamente o mesmo, tá ok?
não vai mudar muito disso daqui que vocês acabaram de ver nesse vídeo. Ok, já estou aqui na minha tela de login, basta eu digitar o meu username e meu password. Lembrando que o password no terminal Linux ele não aparece sendo digitado. Estou logado no meu sistema, já é possível ver que eu tenho 141 pacotes para serem instalados, 62 atualizações de segurança, e que eu já posso começar com meus apt update, o apt upgrade, o apt dist upgrade. Lembrando que no Ubuntu Server você precisa invocar o sudo toda vez que você precisar utilizar os privilégios root. Em algumas outras distribuições você pode configurar o usuário root. No Ubuntu também é possível, mas por padrão ele não te entrega dessa forma. Então aqui a gente tem a mesma lógica do terminal do desktop. Basta digitar o sudo apt update. Por exemplo, vai me pedir a senha de administrador. Tá aqui, ele vai começar a fazer a verificação dos canais de software disponíveis nessa instalação. Então assim, pessoal, basicamente a instalação do Ubuntu Server é isso aqui. Eu acho que para finalizar seria bacana deixar mais uma dica. De repente você gostaria de ter uma forma um pouquinho diferente para gerenciar o seu servidor Linux. Eu já dei essa dica em um outro vídeo, mas eu acho pertinente reforçá-la nesse vídeo porque faz bastante sentido o que eu estou mostrando aqui. E até por isso que eu deixei essa VM com 512 de RAM, para ter um pouquinho mais de folga. Eu vou fazer a instalação dos pacotes do Cockpit, que nada mais é do que uma interface web para gerenciamento de servidores Linux. Então eu vou dar aqui o meu sudo apt install cockpit, vou dar um tab para ele autocompletar, eu quero ver quais são as minhas opções. Cockpit, então eu vou instalar o Cockpit Dashboard, o Cockpit Network Manager, que eu quero ter acesso às configurações de rede, o Cockpit Package, eu quero poder fazer gerenciamento de pacote nele, eu também quero o Cockpit Storage, quero também o Cockpit Systems, ok? Você poderia também instalar o Docker Machines, que aí você tem gerenciamento de Docker direto na interface, e o Machines, que seria o gerenciamento de máquinas virtuais. Não vou fazer isso, só quero o basicão mesmo. Vou dar um Enter, ele vai fazer a instalação dos pacotes, vai demorar um pouquinho, eu vou cortar. Uma coisa bacana de se comentar também, antes de finalizar aqui a instalação, é que eu não acho bacana você instalar um software como o Cockpit e expor o seu servidor Linux à internet, fazendo uma abertura de porta lá no seu roteador e de repente utilizando um daqueles sisteminhas de gerenciamento de IP dinâmico. Tá? Eu não acho bacana você fazer isso, porque você, sei lá, pode em algum determinado momento comprometer aí a sua instalação. O mais bacana é você fazer isso tudo via SSH, utilizando aí a autenticação via SSH e eliminando sempre que possível qualquer tipo de acesso via interface web, tá? Principalmente porque para o Cockpit rodar, a gente basicamente está subindo um mini servidor web e aí a gente sempre acaba adicionando outras camadas para você se preocupar com atualização e com brechas de segurança. Se você não tem isso instalado, só o acesso SSH bonitinho, a gente tem um ambiente um pouco mais seguro, tá ok? Mas tá aí, o Cockpit está instalado. Deixa eu verificar qual que é o meu endereço de rede, é o 66. Vamos abrir aqui o Cockpit na minha interface web no meu computador onde o vídeo está gravado, né, que é o hospedeiro. Lembrando que a porta padrão de acesso ao Cockpit é a 9090. Vamos ver se eu vou conseguir o acesso. Ele vai me dar o erro HTTPS, porque eu não tenho o certificado do meu Cockpit aqui. E tá aí, estou acessando o meu Ubuntu Server. Vou entrar com o meu username, Marcos, a senha.
E ele vai perguntar se eu quero utilizar isso aqui em modo root ou não, como um usuário simples. Se eu utilizar como usuário simples, eu não vou poder fazer nenhum procedimento que exija o root, tá ok? Eu vou entrar como root. Tá aí, estou acessando o meu servidorzinho Ubuntu que acabei de instalar. Viram como que o procedimento é extremamente simples e com um passo a mais eu tenho o gerenciamento via interface gráfica. Consumo de memória está um pouquinho elevado. Nada fora do padrão, a gente na verdade não está elevado, né? O servidor está consumindo aí 384 MB de memória RAM, provavelmente por conta do cockpit. Ele poderia estar consumindo ali na casa dos seus 200, 100 e pouco, até 200 e pouquinho. Ok? Muito possivelmente a gente está com esse consumo um pouquinho mais elevado por conta do cockpit. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tapa no dedão para ajudar o canal. Compartilha aí com a galera também. Se você não é inscrito, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Fui! Fala aí galera, belezeira? Meu nome é Marcos Garcia e eu tô aqui para convidar você para conhecer o nosso novo projeto, o EPD Dreams. A gente tem um financiamento coletivo rolando no Catarse, estamos precisando da sua ajuda para bater a meta e trazer mais uma sonzeira aí pra galera. O link vai estar aqui na descrição, dá um pulinho lá, dá uma ajudinha pra gente, o material tá muito legal, acho que vocês todos vão curtir, beleza? É isso aí galera, valeu!